Meus amores, tudo bem? Eu espero que vocês estejam bem. Deixa eu falar uma coisa para vocês. No nosso livro de português, nós temos uma aula sobre figuras de linguagem. Como o nosso livro é um pouco mais resumido, bem mais resumido, nós temos na página 65, ampliando a linguagem, antítese, paradoxo, metáfora, comparação, eufemismo, certo? Então, o que eu resolvi? Eu resolvi vir até vocês, mostrar para vocês as figuras de linguagem e como é que elas são divididas. Obviamente, nós vamos ver as que estão aqui no livro e vocês vão usar este vídeo para muito tempo na vida de vocês, tá certo? Porque vocês vão chegar no ensino médio estudando sobre figuras de linguagem, tá bom? As figuras de linguagem, elas são divididas assim: figuras de palavras, figuras de pensamento e figuras de construção. Figuras de palavras são comparação, metáfora, catacrese, sinestesia, autonomásia, sinédoque, metonímia de novo, não botaram metonímia duas vezes. Metáfora e metonímia, onomatopeia, símbolos ou alegoria. De pensamento, antítese, paradoxo, ironia, perífrase, eufemismo, disfemismo, hipérbole, gradação, prosopopeia e apóstrofe. Figuras de construção, elipse, zeugma, polissíndeto, assíndeto, pleonasmo, hipérbato, anacoluto, anáfora, silepse, anadíplose, diácope, epístrofe, assonância, aliteração e paranomásia. Em alguns gramáticos, os nomes alteram, como por exemplo, diácope a gente quase não vê mais. Lá nas figuras de palavras tem a sinédoque. Sinédoque, quase também não ouvimos mais falar. Entendeu? Vocês estão entendendo? Então, as figuras de linguagem são divididas em 3. Figuras de palavras, figuras de pensamento, figuras de construção. Eu particularmente gosto também de explicar figuras de sons. Figuras de palavras, de pensamento, de construção e de sons. Mas o que a gente vai fazer aqui, professora? Nós vamos estudar cada uma dessas? Não. Nós vamos estudar as que estão no livro de vocês para início, tá bom? Essa classificação, elas são assim, por exemplo, uma figura de construção, que são as sintáticas. As figuras de construção são as fonéticas, entenderam? Então, as figuras sintáticas, semânticas e fonéticas. Como exemplo, perigo, depressão na pista. Então, vejam como tem um sentido, a placa nos passa um sentido polissêmico, ou seja, nós vamos entender de maneiras diferentes o sentido da placa. Será que tem uma depressão na pista? Cadê a depressão? Certo? E a pista está com depressão. Depressão é um tipo de relevo, certo? Quer dizer que há lombadas, há buracos, há alguma coisa na pista que causa que quando você passa, você não sente que a pista está lisa, preparada para você numa velocidade. Então, você vê uma placa dessa, se torna até engraçado, não é? Pois é. Então, pronto, vamos aqui rapidamente, olha aqui. As figuras semânticas são metáfora, comparação, prosopopeia, sinestesia, catacrese, metonímia, perífrase, antítese, paradoxo, eufemismo, hipérbole e ironia. De acordo com o nosso livro, a gente começa com antítese. Antítese. Porque a gente diz assim, antítese, é antítese.
Antítese é uma figura de linguagem que consiste no emprego de termos opostos. Ela é muito fácil. Quando você olha num texto, num período, termos opostos, claro, escuro, doce, salgado, certo? Então, ela consiste no emprego de termos com sentidos opostos. Tristeza não tem fim, felicidade sim. Vinícius de Moraes. Eu preparo uma canção que faço acordar os homens e adormecer as crianças. É Drummond de Andrade, Carlos Drummond de Andrade. Então, acordar e adormecer. Há de surgir uma estrela no céu cada vez que você sorrir. Há de apagar uma estrela no céu cada vez que você chorar. Sorrir e chorar. Entendeu? Vejam como é muito fácil a antítese. Não se esqueçam. Antítese é a relação de palavras com sentidos opostos, tá bom? Como exemplo, né? No nosso slide eles botaram pintinho preto, pintinho amarelo, preto e amarelo, escuro, claro, né? Não é engraçado. Outro exemplo, nós temos gelado, quente, né? Gelo, fogo, todos com sentido opostos. Paradoxo é a próxima. O paradoxo é uma proposição aparentemente absurda, resultante da reunião de ideias contraditórias. Ou seja, vamos ver o exemplo para a gente entender. Para se viver do amor, há que esquecer o amor. Reparem como a ideia vem rebatendo é como se diz assim, ele distorceu, ele não foi coerente com a ideia dele. Ele deu a ideia e depois ele distorceu, ele se contradiz, tá certo? No discurso, o sindicalista afirmou que o operário, quanto mais trabalha, mais tem dificuldades econômicas. Viram aí como vem contradizendo? Ou seja, o paradoxo, ele reúne ideias contraditórias, incomuns e ilógicas em um mesmo enunciado. Ou seja, não adianta colocar em enunciados separados, porque não vai se tornar uma figura de linguagem. De repente, vocês estão fazendo uma prova de concurso e tem lá a pergunta, ou os termos estão em negritos para vocês dizerem qual é a figura de linguagem que foi utilizada ali. Então, para ser um paradoxo, você tem que ver se está no mesmo período, certo? A próxima figura de linguagem é a anáfora, que também tem no livro de vocês. A anáfora, quando vocês olharem repetição de termos no início de cada verso ou frases, é anáfora. No livro de vocês tem assim: repousa o espaço mudo, nem uma aragem vez, tudo é silêncio, tudo calma, tudo mudez. Certo? Então, lá na primeira estrofe do livro de vocês, tem a palavra tudo como repetição. E aí no exemplo tem assim, ó. Era mais cruel das cenas, era mais cruel das situações e era mais cruel das missões. O termo era mais cruel, ela se repete. E havendo essa repetição, nós temos uma anáfora. Outro exemplo. O que será que me dá? Que me bole por dentro, será que me dá? Que brota a flor da pele, será que me dá? E que me sobe as faces e me faz corar, e que me salta aos olhos a me atraiçoar, e que me aperta o peito e me faz confessar. O que não tem mais jeito de dissimular, e que nem é direito ninguém recusar, e que me faz mendigo, me faz suplicar. O que não tem medida, nunca, nem nunca terá. O que não tem remédio, nem nunca terá. E o que não tem receita. Reparem como esses termos que estão aí em amarelo, todos se repetem de um verso para o outro. É uma música de Chico Buarque de Holanda, vocês não vão realmente reconhecê-la. Não é do tempo de vocês, viu?
Pois é, gente. Então, não se esqueçam, anáfora é uma repetição de palavras no início de versos, certo? Meus amores, é o seguinte. Na página 68 do nosso livro tem uma figura de linguagem chamada inversão. Inversão é quando a gente estuda a ordem do sujeito, quando a gente inverte. Como a gente não usa mais como uma figura de linguagem, eu coloquei na agenda de vocês para vocês pesquisarem o que é uma inversão e colocar mais exemplos, ok? Então tá, um grande beijo, bom dia a todos.